Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Continue o mistério do Fliperama Arcádio. Olá, aqui é Pedro Morbid, repórter, detetive, nerd, fã de coisas bizarras e campeão nacional de Game Boy Retrô de 2012. Hoje, direto da Rádio Sombria, trago uma investigação que começou com um fliperama abandonado e terminou... Bom, digamos que terminou com algo que nem mesmo o meu Game Boy conseguiria carregar. Pois aumente o volume, e se estiver sozinho, olhe bem para trás, porque a história de hoje começa com uma ficha caída no chão e termina com um segredo que deveria ter ficado enterrado nos anos 80. Fase 1. Game Over. Tudo começou numa manhã nublada, quando o chefe da rádio entrou na sala de edição com os olhos arregalados e um recorte de jornal na mão. Era uma nota pequena, enterrada entre o obituário e os classificados. Morre o proprietário do antigo fliperama Arcádio. Estabelecimento será reaberto por herdeiro misterioso para uma última noite comemorativa. Eu estava jogando, como sempre, tentando zerar o Castlevania 2, quando ouvi Arcádio. Quase deixei o Game Boy cair no chão. O fliperama Arcádio, se você cresceu nos anos 80 ou 90, conhece o tipo. Chão grudento de refrigerante, cheiro de mofo misturado com fritura e um monte de moleques viciados em Street Fighter e Mortal Kombat tentando zerar a vida com uma ficha de 50 centavos. Sim, Mortal Kombat. Eu não vou chamar de Mortal Kombat, pois era assim que a gente chamava. Mas o Arcadium sempre teve algo diferente. Era mais escuro, mais frio, os donos nunca mudavam, nem envelheciam. Em 30 anos isso já não te parece estranho? Porque para mim, pareceu um convite à investigação. E eu nunca recuso um bom mistério. Ainda mais quando envolve pixel, neon e coisa ruim à espreita. Aquele lugar era uma lenda. O primeiro fliperama da cidade. Diziam que na década de 80 houve um acidente lá. Um garoto desapareceu após jogar em uma máquina chamada Polybus. Sim, Polybus. Eu gostei desse nome, Polybus. O suposto jogo amaldiçoado que mexia com o cérebro das crianças. Disseram que até os policiais federais chegaram a investigar. Outros juram que o jogo nunca existiu. O seu Carmelo, dono da rádio, me encarou. Vai lá, Pedro. Faz uma matéria sobre a reabertura. Mas leva o teu microfone, eu sei lá, uma cruz de madeira. Eu vou reservar com o Mário Saudade a carta da sexta-feira para você. Como se eu precisasse pedir pro Mário Saudade. Sou eu que mando aqui? Fase 2. Vidas Extras. Cheguei ao Arcadium no final da tarde. O letreiro piscava, hesitante, como se estivesse tentando lembrar como brilhar. O lugar cheirava a mofo e nostalgia. Lá dentro, algumas poucas máquinas ainda funcionavam. Street Fighter de rodoviária, Pac-Man, Mortal Kombat, Cadillac Dinossauro. Só a nata. Só pra quem gosta. Só jogo que faz mamanjo chorar. Só quem tomou um pilão do Zangief que descia 4 telas sabe do que eu estou falando. Eu gosto de andar nesses ambientes. O lugar tinha estilo, vou ter que concordar. Soube envelhecer bem numa cidade que esmaga o que é velho. Gostei que eles mantiveram as fichas ao invés de trocá-las por aqueles cartões idiotas estilo Playdonit. Peguei um punhado dessas fichas, meti no bolso e saí tirando umas fotos. Num canto mais escuro tinha uma máquina que eu não reconheci de princípio. E olha que eu conheço todas.
até aquelas que a gente ia fazendo uns traçados com uma tesourinha. Sabe, você vai cortando com uma tesourinha um pedaço da tela, enquanto ao fundo ia se descortinando uma foto de mulher pelada em 8 bits. Era ridículo, mas a gente pirava. De lá pra cá, tinha uma daquelas máquinas que eu particularmente gosto muito, dos Simpsons, com 4 joysticks. Há uns Daytona USA antigão que a gente já não aguenta mais, até um Golden Axe original. O Mega Drive estragou com esse jogo, infelizmente. Mas aquela máquina lá no fundo, essa eu não conhecia. Era uma cabine preta, dessas que você entra dentro dela para jogar a manja. Geralmente esse tipo de máquina é usada por jogos de tiro, com aquela metranca no painel. Mas essa não, ela tinha um joystick normal. Mas tinha até aquelas cortininhas pretas nas saídas laterais, sem nome. Só com o botão de Start iluminando de vermelho. A tela mostrava apenas as palavras Player 1 Ready, Player 1. A sombra que pairava sobre a máquina parecia pesada. Eu sinceramente não curto essas palhaçadas de ficar descrevendo ambientes sombrios e piriri pororó. Eu deixo isso pro Mário Saudade, aquele biruta. Antes que eu pudesse me aproximar, um sujeito alto, vestido sobretudo e óculos escuros, apareceu do nada. "O senhor é o Morbid?" Ele perguntou com a voz seca, em carne e osso, sarcasmo e cheio de ficha. Ele se apresentou como Vinícius Calderaro, sobrinho neto do antigo dono. "Meu tio, ele sempre disse que essa máquina deveria ser destruída, mas ele a manteve trancada aqui por décadas. Disse que guardava segredos demais para ser esquecida." "E agora você vai abrir o fliperama ao público com ela aí dentro?" perguntei. Ele sorriu pálido. "Só por uma noite, para encerrar o ciclo. Que mal tem, não é?" Clássico. Tudo que um detetive como eu precisa para se meter numa enrascada sobrenatural. Fase 3. O jogo começa. Na tal última noite, o fliperama encheu. Nerds nostálgicos, alguns eu conheço. Adolescentes curiosos e uns velhotes que pareciam saídos direto dos anos 80. Levei meu gravador e o microfone da rádio. Entrevistava os frequentadores, registrando o depoimento sobre o antigo Arcadium. Até que a luz piscou e uma criança desapareceu. E não era brincadeira. O menino estava jogando na tal cabine preta e de repente, puf! Ninguém viu para onde ele foi. Os pais em pânico, gritos e eu ali com a coragem de um cavaleiro medieval pronto para mais uma patuscada à la Pedro Morbid. Meus amigos, eu sou daquele tipo detestável de gente que usa gírias antigas. Patuscada, putz grila, Ben Johnson, baba-ovo, bufunfa, pitulinha. Pitulinha eu adoro. Eu sei que isso é abominável e as pessoas que usam essas gírias deveriam ser presas. Mas vocês vão ter que me aturar se quiserem saber como eu resolvi um dos casos mais cabeludos da minha vida. Sim, eu sou o máximo. Me aproximei da máquina, a tela agora mostrava Player 2 Ready. Meus dedos congelaram. O botão Start pulsava. Olhei ao redor. Todo mundo estava ocupado demais procurando a criança. Vinícius suava frio. "Isso aconteceu com um garoto em 1987, sussurrou ele. "Meu tio viu tudo e ficou obcecado em entender." Gravador ligado. Eu precisava de respostas. Fase 4. Entrei de cabeça nos 8 bits. Decidi jogar. Sim, eu sei que parece loucura, mas eu precisava entender o que havia dentro daquela máquina. Tirei uma ficha do bolso. Estava escrito nela Magic Games. Lembro ainda que a segurei pela metade, sabe, na pontinha dos dedos, antes de deixá-la cair para dentro da máquina. Toquei o botão Start, a tela escureceu. E de repente, uma vinheta em 8 bits apareceu, com gráficos primitivos, mas bizarros. Pareciam memórias. Havia um garoto na tela. Ele jogava sozinho, numa sala escura.
e aos poucos imagens reais começaram a se sobrepor. Uma festa de Natal, um homem entregando um Game Boy, e eu congelei. Era o meu pai. Não, sussurrei dando um passo para trás. A cabine reagiu. A tela piscou freneticamente. Sons distorcidos, vozes misturadas. Alguém gritava: Pedro! Pedro! A energia do fliperama caiu novamente. Quando voltou, a máquina estava desligada. Vinícius me puxou de lado. O que você viu? Eu estava suando, tremendo. A máquina tem dados, tem memórias. E eu vi o... Eu resolvi não dizer que eu tinha visto meu pai. Apenas fiquei perplexo. Como é possível? Eu não sei. Agora mesmo a tela está desligada, olha. Parece que ela funciona apenas quando quer. Algumas pessoas têm medo do escuro, outras de fantasmas. Eu tenho medo de não saber a verdade. E quando a verdade piscou na minha frente como um cartucho mal encaixado no Phantom System, eu soube que precisava continuar. A polícia chegou e fechou o local para averiguação. A última noite do Arcadium, pelo jeito, estava acabada. No dia seguinte, voltei ao local, sozinho dessa vez. O fliperama estava fechado, com as luzes apagadas e a fachada meio escondida por tábuas, como se quisessem enterrar o que tinha acontecido na noite anterior. Mas o Vinícius estava lá me esperando, com um molho de chaves e um olhar de quem já não dormia há horas. Eu sei o que você quer. E eu sei o que você esconde, respondi mostrando o gravador. Ele hesitou e então abriu a porta. Você tem coragem de entrar lá de novo? Sorri. Aquele sorrisinho típico de quem já enfrentou um zumbi em Silent Hill com uma barra de ferro e só um filete de vida. Meu caro, eu já tentei namorar uma fã de astrologia. Depois disso, eu enfrento qualquer inferno. Me dá umas fichas. Caminhamos em meio àquelas raridades dos nerds e maloqueiros dos anos 80. A cabine preta ainda estava lá, intacta, quase me esperando. Joguei outra ficha para dentro. O botão Start brilhou vermelho. E dessa vez eu disse: bora ver qual é a tua, máquina maldita. Fase 5. Biocorrompida. A tela se acendeu, mas agora não era só um jogo. Era uma interface. Maneiro, eu pensei. Tipo um sistema operacional antigo, estilo DOS, mas com um toque orgânico. Aquelas letrinhas verdes pareciam respirar. E no canto inferior piscava uma mensagem: dados restaurados. Iniciando simulação. Eu estava dentro do jogo, literalmente. Quer dizer, a minha mente estava. Senti um clique no meu cérebro, como quando a gente lembra de um cheiro da infância e volta para lá. A minha infância... Bem, a minha infância tem cheiro de dipilique com babalu. Cheiro de um pai que desaparece. De repente, lá estava eu, na noite de Natal do ano 2000. Meu pai me entregava o Game Boy sorrindo. A tela escureceu novamente. Senti um arrepio. Uma nova mensagem apareceu no monitor. Deseja pular para a próxima fase? A verdade? Cliquei no Yes e a tela piscou. Nova fase. Fase 6. Player Zero. Eu estava no Arcadium dos anos 80, dava pra ver a vibe da galera. Uma skin meio sofrida, entende? Tipo os caras de 20 anos que tinham cara de 35 no programa do Silvio Santos atrás de namorada. Pra falar a verdade, eu me senti em casa com meu mullets bonitão. Naquele canto eu vi meu pai, mais novo. Deveria ter quase uns 20 anos. Estava ajudando o velho Arcadium na manutenção da máquina Polybus. Meu pai foi um dos primeiros a trabalhar com programação no Brasil. Isso é quase tudo que eu sei dele. O meu velho era um daqueles jovens malucos que desafiavam a Nintendo criando jogos fake. Ele foi um dos responsáveis por criar o primeiro jogo 3D para o Game Boy.
A gigante dos games ia processar ele. Mas, inacreditavelmente, pensou melhor e mandou uma passagem para o meu pai, para o Japão, para ele conhecer lá os escritórios da multinacional. Minha mãe achou que ele seria preso lá, mas não, deram um emprego para ele. A gente ia morar na terra do Jaspion. Eu tinha, sei lá, uns 2, 3 anos. Mas, aparentemente, meu pai rejeitou a proposta da Nintendo. E depois disso, ele ficou mais reservado. Ainda fazia os joguinhos dele, mas tudo meio escondido, segundo meu tio, o irmão dele, disse. Meu pai ainda ficou assim, meio que fora dos holofotes, até o Natal de 2000, quando antes da minha mãe tirar o peru do forno, ele me chamou, me deu o Game Boy, pediu para eu guardar muito bem ele, levantou, olhou para mim mais uma vez e meu pai saiu pela porta. E eu nunca mais o vi. Mas aparentemente tudo aquilo que eu estava vivendo no jogo aconteceu antes. Estávamos de acordo com aquela fase, ainda nos anos 80, antes do meu pai desafiar a Nintendo, antes dele ir embora. Cheguei mais perto, o velho Arcadium, que nessa época ainda era um jovem senhor de uns 40 anos, dava umas instruções para o meu pai e de repente saiu, deixando-o sozinho. Meu pai continuava a programar o Polybus e dessa vez estava carregando informações na máquina. Disquetes e disquetes. Eu não sou nenhum programador, mas entendi. A máquina tem backup de memórias humanas. Se a Polybus tiver puxado meu pai para dentro daquele universo de pixels, não tive dúvida. Puxei a tomada. E tudo ficou escuro lá onde estávamos nos anos 80. Eu não queria voltar. Não antes de encontrar o meu pai. Fase 7. É hora de dar um reset. Quando acordei, estava deitado no chão do fliperama. Vinícius estava ao meu lado, segurando um monitor portátil. Você desmaiou por 7 minutos. A máquina entrou em loop. Levantei-me, zonzo com uma certeza. A máquina tem backup de memórias humanas e está coletando desde os anos 80. Ele assentiu. O garoto que sumiu foi o primeiro download completo. E o meu pai? Vinícius respirou fundo. Vai saber. Peguei mais algumas fichas. Entrei novamente no jogo, agora com um entendimento diferente. As fases todas eram uma mistura de jogos do Nintendinho, com alguns gráficos do Super NES, outros beiravam jogos mais definidos, Neo Geo CD talvez. Passei a noite toda tentando fazer o download do garotinho. Acabei pegando no sono lá pelas 4 da manhã. Fase final. Jogador salvo. A cabine começou a tremer. Do lado de fora ouvi um grito real. Acordei. Literalmente despertei dentro da máquina, arfando, com suor escorrendo pela testa. Vinícius estava ao meu lado, segurando um garoto, o mesmo que havia desaparecido na noite anterior. Ele acabou de reaparecer, disse apavorado. Estava dentro da máquina, dormindo, ali no cantinho como se estivesse num transe. Olhei pela tela ainda ligada. A mensagem agora era outra. Player resgatado. Cópia preservada. Peguei o gravador do bolso. Estava funcionando, mas a fita havia rebobinado sozinha. Toquei o play. Era minha voz. Ou melhor, uma versão bem mais jovem da minha voz. Papai, volta pra casa, pai. Vinícius parecia que ia desmaiar. Abaixou-se, examinando agora a criança que acordava confusa. Seus olhos piscavam como quem acorda de um sono profundo. Ele parecia bem. Confuso, mas bem. Eu sabia que aquilo não era o fim. Era só uma fase. Um bônus stage, talvez. O garoto foi levado pelos pais. Ninguém entendeu nada. A polícia atribuiu tudo aquilo a problemas elétricos e delírios coletivos. Ninguém quis mexer mais no assunto. Ninguém. Além de mim, é claro. Antes de irmos embora, Vinícius me entregou algo.
Era uma caixa de disquetes. Isso estava no compartimento da máquina. Tinha seu nome escrito em um deles. Para Pedro. Guardei no bolso da jaqueta, junto com o meu Game Boy. Um clique interno me avisava que aquele disquete podia ter respostas demais para um cérebro só. Mas eu descobria, como sempre faço. Naquela noite escrevi meu relatório e mandei para o seu Carmelo com um bilhete. Chefe, a matéria está pronta, mas se alguém perguntar, diz que o fliperama virou hamburgueria vegana. Vai por mim. Antes de dormir, liguei o Game Boy. A tela acendeu, mas ao invés do logo da Nintendo, uma imagem tremeluzente apareceu. Uma árvore de Natal e uma sombra ao fundo. Uma mensagem piscou, como um easter egg perdido num cartucho corrompido. Continue. Apertei Start. Fim? Mal começou. Voltei à rádio naquela noite. Entreguei tudo ao meu chefe. Ele ouviu silencioso e depois disse: Isso dá uma carta especial. Chama lá o Mário Saudade. Ele vai narrar bonito pra nós. Lá no fundo eu sabia. Aquela história ainda não tinha sequer começado. Eu sei que o jogo ainda não começou. E se você estiver ouvindo isso agora, lembre-se, algumas máquinas não foram feitas para entreter, foram feitas para lembrar, para manter vivos aqueles que nunca deveriam ter desaparecido. E essa foi mais uma investigação de Pedro Morbid, direto dos arquivos sombrios da Rádio Sombria FM. Se você um dia topar com uma ficha caída no chão, não pegue ela não, brother, a menos que esteja pronto para jogar.